obra no teu casamento, Ele é fiel para aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra no meio dos seus filhos, Ele é fiel para aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra através de você, Ele é fiel. Quero que você guarde essa palavra: Deus é fiel. Amém? Amém, gente querida? Nem a chuva segura vocês? Nem a chuva segura vocês, irmão. Esse povo aqui é faminto por Deus. Dá só uma melhoradinha no meu retorno aqui. Quero que você cumprimente esse irmão bonito que está ao seu lado. Vê se tem alguém bonito aí ao seu lado. Irmãos, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre um tempo de milagres. Você que é mais antigo, você sabe que nós damos ênfase em toda a palavra de Deus, em toda a teologia. Toda a teologia é importante. Os ensinos paulinos, as bem-aventuranças, as epístolas, o Antigo Testamento. Mas esse mês o Senhor tem falado muito no meu coração sobre milagres. E eu costumo pregar só o que o Senhor fala comigo nos meus devocionais. E o Senhor colocou um tema ao meu coração que tem por título: Milagres acontecem no quarto. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos capítulo 9, versículo de número 36. Acharam? Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. 4 glórias, eu vou ler de novo. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram, muitos creram, muitos creram, muitos creram no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, porque Ele ainda faz sinais, milagres e maravilhas. Eu quero morrer acreditando que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vim pregar para quem precisa de um milagre hoje. Eu vim pregar para você que precisa de um milagre hoje. Deus te trouxe no lugar certo, na hora certa, e te colocou no meio de pessoas certas. Amém? Pode se assentar.
Esse texto abençoou muito meu coração. Irmão, eu fiz muita questão de pregar aqui hoje. Apesar de ser pastor da igreja, dá só um pouquinho de peso para mim. Eu estou sentindo falta de peso aqui. Eu fiz questão de pregar hoje. Eu passei hoje um dia muito difícil. Fiquei doente o dia inteiro, mas quando foi 4 horas, a mão do Senhor me levantou assim, ó. Me colocou de pé de novo. E eu falei com a Luana, falei, não, eu tenho que pregar hoje porque o Senhor tem alguma coisa a compartilhar. Amém, gente? Na cidade de Jope, havia uma discípula chamada Tabita, também conhecida no grego como Dorcas. Dorcas significa gazela. Gazela dá a ideia de beleza, dá a ideia de algo lindo, algo belo. E diz a Bíblia Sagrada que Dorcas, ela ficou conhecida em toda a cidade de Jope por fazer boas obras e também por dar esmolas às pessoas pobres daquela cidade. Dorcas ficou famosa, tornou-se relevante, tornou-se popular, tornou-se em evidência, porque sempre que podia, confeccionava túnicas, roupas, saias, blusas, para as mulheres que haviam perdido seus maridos em naufrágios, porque a cidade de Jope era uma cidade portuária, então muitas mulheres se despediam dos seus maridos, eles entravam nos navios e não voltavam mais, porque os navios naufragavam. E aí Dorcas, por muitos e muitos anos, fez a manutenção dessas viúvas, fez ação social, fez bondade. Não é à toa que a Bíblia diz que Dorcas era uma mulher cheia de boas obras. Dorcas não era uma mulher cheia de vaidade. Dorcas não era uma mulher cheia de arrogância. Dorcas não era uma mulher cheia de glamour. Não era uma mulher cheia de si mesmo. O texto diz, ela era cheia de boas obras. E cheia de boas obras, ela costurava. Ela trabalhava como costureira, fazendo vestidos, túnicas, saias, etc. E você sabe que uma costureira trabalha de forma manual, ela vai tecendo a roupa, ela vai costurando a roupa, e ela foi fazendo roupas e mais roupas, e ofertando generosamente na vida dessas pessoas carentes. Em outras palavras, ela usava as mãos para abençoar, ela usava uma agulha para fazer alguém sorrir, ela usava uma linha para costurar a autoestima daquelas mulheres, e ela ofertava de si mesmo para ver alguém feliz. E diz também a Bíblia que além de Dorcas ser uma mulher cheia de boas obras, ela também era uma mulher que fazia esmolas. E existe uma diferença muito grande entre fazer boas obras e dar esmolas. Por quê? Boa obra é aquilo que eu compro para dar para alguém. Por exemplo, você vai no supermercado, você compra 1 litro de leite para você e 1 litro de leite para alguém. Isso é uma boa obra. É você saber que alguém está passando necessidade, você compra uma cesta para você e uma cesta para outra pessoa. Isso é uma boa obra. Agora a esmola é diferente, porque esmola é quando você tem que tirar do que você tem para dar para outra pessoa. É mais ou menos assim, você está andando na rua e você viu alguém passando frio, e aí você tira a roupa que te pertence, dá para essa pessoa se aquecer e você vai sem a roupa. Aí você está andando na rua e você percebe que alguém ao seu lado não tem um sapato, uma sandália, um chinelo, e você tira para dar para alguém, e esse alguém é abençoado. Você tirou de você para dar para alguém, você não comprou, você não fez, você tirou do que te pertence. Então Dorcas era uma mulher que era rica em boas obras, e era rica em dar esmolas, e eu creio, já liberando a primeira palavra para a sua vida aqui, que Deus vai aumentar o nosso nível de generosidade. Eu vou repetir de novo para você pegar. Eu creio que nessa noite Deus vai elevar o nosso nível de generosidade. Nós seremos ricos de boas obras e seremos ricos na semeadura ao próximo, porque não existe nada melhor, diz Paulo, do que dar. Dar é muito melhor do que receber. Então a Bíblia diz que essa mulher, cujo nome se chamava Dorcas,
ela se dedicava, ela praticava boas obras e também dava esmolas. Então, ela era uma discípula. Primeira vez que aparece a palavra discípula na Bíblia é referindo ao feminino Dorcas, discípula. Algumas Bíblias dizem que ela era uma discípula, diz a tradução, e ela era uma discípula generosa. Só que o que é interessante, porque a Bíblia é cheia de detalhes. Se você ler a Bíblia correndo, você não pega os detalhes que ela traz. Diz que mesmo ela sendo generosa, mesmo ela sendo cheia de boas obras, o versículo 37 diz: naqueles dias ela ficou doente. Naqueles dias ela ficou doente. Eu vou dizer de novo. Naqueles dias ela ficou doente. Naqueles dias. Porque tem dias que vai ser complicado. Tem dias que você vai enfermar. Tem dias que você vai adoecer. Tem dias que a tua vida vai virar de cabeça para baixo. Tem dias que as coisas não vão dar certo por mais que você tente. Tem dias que as portas vão se fechar, que desertos você vai enfrentar, que tempestades vão se levantar contra a tua vida. Tem dias que você vai ter que matar leões, tentações, adversidades. Tem dia que você vai ficar com falta de dinheiro, falta de amigos. Tem dia que você vai ser traído. Existem dias difíceis dos quais nós vamos enfrentar. E a Bíblia, ela não anula essas nuances. E diz que naqueles dias ela ficou doente. E eu quero trazer uma palavra para alguém aqui. Não é porque eu e você somos discípulos de Cristo, cheios de boas obras, que nós estaremos imunes às dores da vida. Não é porque você serve a Deus que você não vai ter dias difíceis. Está na hora de perdermos a visão equivocada que só sofre quem merece. E não é assim não. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim: Henrique, está sofrendo porque merece estar sofrendo. Está sofrendo porque não respeita pai e mãe. Está sofrendo porque lá no passado ele cometeu um erro, aí ele está colhendo. Eu sei que existe colheita de erros que nós fazemos. Mas Dorcas era cheia de boas obras. Era uma mulher cheia de generosidade. Era uma pessoa boa, mas mesmo uma pessoa boa estava sofrendo. Tem muita gente boa sofrendo. Tem muita gente boa passando por necessidade. Tem muita gente boa tomando remédio controlado para dormir, porque não consegue dormir sem os remédios. Está ansioso, está depressivo, está com síndrome do pânico, está com uma depressão patológica, você vem escondendo isso. Você não deve esconder quando você não se sentir bem de alma. Por isso que Deus criou os médicos. Quando você quebra o braço, você vai aonde? No ortopedista. Quando você não está bem no coração, você vai aonde? No cardiologista. Quando você não está bem dos olhos, você vai aonde? No oftalmo. E quando você não está bem de alma, você procura um psicólogo. Os crentes dizem: não, Jesus é meu psicólogo. Sim, Ele é o seu psicólogo, mas Ele capacitou a ciência para nos ajudar em outras áreas. E aí você vê uma multidão de cristãos depressivos, crianças e adolescentes se cortando, pessoas pulando de pontes, porque muitas vezes não consegue abrir o coração na frente de alguém e dizer: eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou me sentindo como eu era antes, eu estou me deformando, eu me monstrifiquei, eu não me vejo mais como eu me via antes, eu estou adoecido. Diz o texto que mesmo ela sendo uma pessoa boa, ela ficou enferma, ela adoece. E hoje eu fiquei doente o dia inteiro. E é engraçado que quando você acorda, você está tendo sinais que você não está bem, e a primeira coisa que você perde é o ânimo. O enfermo não tem ânimo. Além de não ter ânimo, quando você está enfermo, você vai perdendo vigor. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Dorcas, naqueles dias, e eu louvo a Deus, porque passar por aqueles dias sem Cristo é uma coisa e passar por aqueles dias com Cristo é outra. Porque quando você está passando por aqueles dias, mas você está próximo de Jesus, você diz: Senhor, me guarda, Senhor, vai na minha frente, Senhor, me ajuda,
Senhor, me levanta daqui. Senhor, me abre uma porta de escape. Senhor, alivia o fardo. Senhor, alivia a carga. Senhor, segura na minha mão. Senhor, que o Senhor seja o meu remédio. Jesus, eu quero viver. Você com Jesus é uma coisa, você sem Jesus é outra coisa totalmente diferente. E o texto é muito claro que ela adoeceu. Ela adoece. E diz a Bíblia que além de estar adoecida, de ter ficado adoecida, o texto é muito claro que ela vai perdendo o ânimo, vai perdendo a vida e chegou à morte. O versículo 37 diz: naqueles dias ela ficou doente e morreu. Ela ficou doente e ela morreu. Quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: se você não tratar a enfermidade, o resultado é morte. Ela ficou doente e morreu. Se você pegar, o pastor Diego falou que está lendo Atos, e é interessante. Se você começa a ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que as duas primeiras mulheres que trazem força, né? Trazem força de expressão, é Dorcas e Safira, mulher de Ananias. Mas é interessante, porque Safira morreu. Dorcas também morreu. Uma permaneceu morta e a outra foi ressuscitada. Por que Safira morreu? Porque Safira era muito prejudicial à igreja para se manter viva. E Dorcas era muito necessária à igreja para se permanecer morta. Eu vou dizer de novo para alguém: tem gente que é prejudicial e tem gente que é necessário. E eu quero acreditar nessa noite que você é necessário para fazer a obra de Deus. Eu quero acreditar nessa noite que Deus vai ressuscitar teus sonhos, teus projetos, teu ministério, tua chamada, teu casamento. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai ressuscitar você para uma grande e poderosa obra, porque você é muito importante para continuar do jeito que está. Se você entrou aqui dentro hoje enfermo, a palavra de Deus para a sua vida é: recebe cura. Se você entrou aqui dentro hoje acamado, a palavra de Deus é para você: é levanta e anda. Se você entrou aqui dentro hoje depressivo, a palavra de Deus para você é: Deus vai curar essa dor do teu coração, Deus vai arrancar do teu peito essa aflição e vai fazer você viver plenitude, que é o que você merece viver. Eu estou profetizando em nome de Jesus de Nazaré. É tempo de Deus ressuscitar aparentemente quem está morto. Dorcas morreu, cheia de boas obras, cheia de generosidade, mas está numa cama. E o texto diz que quando ela vem a óbito, o versículo 37, parte B, diz que as pessoas que estavam na casa de Dorcas, eu não sei se alguém informou que Dorcas havia morrido, ou se alguém estava na casa dela, mas a primeira coisa que fizeram quando descobriram que Dorcas estava morta, o texto diz: pegaram o corpo e lavaram. Por que lavaram? Porque era um costume lavar os corpos. Eles tinham a fé e a crença de que se eles lavassem o corpo poderia ressuscitar. Eles tinham uma crença que após a lavagem com água quente, que lavavam os pés, as mãos e a cabeça, o corpo poderia ter vida novamente. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo lavando o corpo, aquele corpo não dá sinal. E aí alguém tem uma ideia fantástica: vamos pegar o corpo de Dorcas e vamos subir para o quarto. Vamos pegar o corpo de Dorcas e vamos subir para o quarto. Diz o texto que Dorcas pega no colo e é levada para um quarto alto. O que se faz quando alguém morre? Sepulta. Por isso que existem os cemitérios. Os cemitérios ficavam fora da cidade. Quando alguém morria dentro da cidade, era necessário fazer o cortejo e levar até o cemitério. Isso aconteceu com o filho da viúva de Naim. A procissão seguia em direção ao sepultamento. Mas essa história que é preciosa,
Porque após lavarem Dorcas e ver que ela não esboça reação, ela não tem vida, ela não tem pulso cardíaco, ela não tem mais expressão, ela já não está sentindo mais nada, literalmente ela foi sepultada em vida, ela está ali morta, sem expressão. Diz o texto que eles pegam ela no colo e sobem em um quarto alto. E aí eu fiquei pensando, que tipo de gente pega alguém morto e sobe para o piso superior? É o tipo de gente que eu quero que esteja ao meu lado. É o tipo de gente que você deve querer estar ao seu lado. Não, eu vou falar de novo. Deus vai colocar do teu lado gente que vai cuidar de você quando você não tiver mais forças para ser cuidado. Gente que vai carregar você no colo quando você não tiver expressão, quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, quando você estiver caído, quando você perder o seu ânimo. Vão te pegar no colo assim, ó, e vão te levantar num lugar bem alto, um quarto superior. Eu quero andar com esse tipo de gente. Gente que não vai me colocar para fora da casa depois que eu morrer. Gente que não vai me colocar para fora da igreja depois que eu morrer. Gente que não vai me colocar para fora da vida depois que está endividado com problema, se divorciou, aconteceu alguma coisa. Não. Eu profetizo que Deus vai levantar gente que vai levar você para um lugar de segurança. Vai subir com quem morreu para o quarto. Pegaram Dorcas e foram subindo para um quarto alto, um quarto muito alto. Diz o texto que era um quarto superior, um quarto alto. Toda a casa havia um sótão. Dizem que o sótão era um lugar de oração, era um lugar onde tinha uma cama e algumas mobílias. Então pegaram Dorcas, mesmo morta, e subiram para o quarto. O lugar de Dorcas não era no quarto, ela já havia sido morta, ela já estava morta. O lugar de Dorcas era na sepultura. Mas subiram para o quarto. Por quê? Porque quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de oração. Eu vou falar de novo. Quarto é lugar de intimidade. E quarto é lugar de oração. Aquela casa nos ensina que problemas se resolvem no quarto. Aquela casa nos ensina que coisas que morreram na sala precisam ser ajustadas e ressuscitadas no quarto. Mateus 6, versículo 6. Quando você quiser falar comigo, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, e no secreto, o Pai que te vê no secreto, o Pai que te assiste no secreto, Ele fala contigo, Ele te recompensa em público. Aleluias. Aquilo que morreu, aquilo que não tem mais vida, aquilo que não há mais esperança, se resolve dentro do quarto. Às vezes a gente procura alguém para conversar, dizendo, olha, morreu isso na minha vida. A gente procura outro e diz, olha, morreu aquilo outro. A gente tenta jogar no Facebook, no Instagram, a gente sinaliza que algo não está bem. Mas essa família aqui me ensina que se algo morreu, eu preciso levar urgentemente para o quarto. Por quê? Porque quarto é lugar de milagre. 3 ou 4 pegou essa palavra, eu vou dizer de novo. Quarto é lugar de milagre. Quarto é lugar de milagre. 3, eu vou repetir para você. Quarto é lugar de milagre. Sacode o seu irmão aí que está ao seu lado e diga assim: ao invés de sepultar o corpo, suba para o quarto do milagre. Não sepulte aquilo que morreu, leva para o quarto. Eu vou repetir até você glorificar a Deus. Não sepulte aquilo que morreu, leva para o quarto. Meu casamento morreu, não, leva para o quarto. Meu ministério morreu, não, leva para o quarto. A minha empresa está falindo, não, leva ela para o quarto. Meus filhos estão se perdendo nas drogas, não, leva para o quarto. Pastor, eu não estou tendo mais paz, leva para o quarto. Porque o joelho resolve. Eu vou dizer de novo, as lágrimas resolvem. Boca no pó ainda resolve, quebrantamento ainda resolve, súplica e gemido ainda resolve. Ao invés de você falar para um, falar para outro, pega o que está morto, entra no teu quarto, fecha a porta, porque lá existe milagre. Há quanto tempo você não leva coisas mortas para o joelho? Ou você vai cruzar os braços e vai ver tudo morrer na sua frente e não vai fazer nada? Você está vendo o seu casamento quebrado, você está vendo o dinheiro
faltando, você está vendo as coisas se ficando complicadas, levantes, perseguições, tentações, e você vai ficar sem fazer nada? Ou você vai entrar no seu quarto e você vai dizer: vou vencer essas guerras com o joelho dobrado. Teu quarto é um quarto de oração. Eu vim despertar tua chamada na intercessão. Eu vim despertar tua vida de oração. Eu vim sacudir teu ministério nessa noite. Você precisa voltar a ser um homem de oração. Você precisa voltar a ser uma mulher de oração. Você precisa andar com o seu lenço molhado de lágrimas. Você precisa dobrar teu joelho e vencer os demônios debaixo dos teus joelhos. Você precisa voltar a ter uma vida de oração como você tinha antes. Faça uma campanha de oração no teu quarto. Lá não tem pastor pregando, lá não tem teclado tocando, não tem luzes, tem o Espírito Santo e a fumaça de Deus. Todas as minhas dificuldades eu venci na oração. Eu subi 100 dias consecutivos para o monte. Não foram 2, não foram 3, não foram 7 sexta-feiras. Foram 100 dias consecutivos. Pasme, Deus só falou comigo depois de 60 dias. Eu subi cansado. Eu subi carregado no colo por pastores. Eu subi sem dar uma palavra e desci sem dar uma palavra. Eu subi com fome em dia de chuva. Eu subi ferido, quebrado, moído. Mas depois de 60 dias lá em cima, eu já não descia mais cansado, nem ferido, nem quebrado. Eu já descia pleno, realizado, cheio do Espírito Santo de Deus. Muitos tentam entender o sucesso desse ministério. Não é a estrutura, não é o pregador, não são os cantores, não são os voluntariados. E tudo isso é muito bom. O resultado do que você vê aqui é o que a gente fez sem ninguém ver. Que é o segredo, está na oração. Está na oração. E é engraçado que quando a gente leva os problemas para o quarto, começa a briga entre a fé e a razão. Porque a razão diz: já era. A fé diz: ainda há esperança. Começa a guerra entre a fé e a razão. A razão vai dizer: sabe o que? Não tem mais jeito. E a fé vai dizer: ainda que esteja morto, viverá. Você vai ficar duelando com a razão ou você vai pular na fé de braçada? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Jesus disse: quando eu voltar, será que eu encontraria fé do tamanho de um grão de mostarda? Será que quando Jesus voltar vai encontrar fé no seu coração? Ou você ficou muito intelectual, você lê muita coisa boa, você ficou muito transcendente, você não acredita mais em nada? Porque a gente corre o risco de ter tanta informação e a gente ficar cético. Por isso que você tem que evoluir a ponto de se tornar uma criança. Aquele que não se fizer como criança não entra no reino dos céus. Ou seja, evolua a ponto de se tornar uma criança. Porque criança, irmão, ela tem fé no que o pai diz. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Diz a Bíblia que levaram Dorcas para um quarto alto. Levaram Dorcas para um quarto? Se a guerra está pesada no baixo, leva para o alto. Pastor, está complicado aqui, leva para o alto. Está difícil aqui, leva para o alto. Não está tendo paz aqui, leva para o alto. Pega a sua dor do baixo e leva para o alto. Aquilo que está complicado para você, difícil para você, é essas tempestades que vêm se levantando, adversidades que vêm se monstrificando, as coisas vêm se intensificando, e aí você tem que pegar a sua dor que está aqui no nosso âmbito natural e levar para cima. É você levar essas dores para o alto. Porque está na hora, irmão, da gente começar a subir. Pegaram ela, subiram Dorcas para um quarto alto, colocaram ela sobre uma cama ou sobre uma pedra. E diz o texto que havia uma cidade chamada Lida. Lida ficava perto de Jope, 20 quilômetros de Jope. 20 quilômetros é perto. Então, 2 discípulos, quantos discípulos?
2 discípulos foram enviados até a cidade de Lida para avisar Pedro o que havia acontecido. Pedro estava próximo, Pedro estava perto. Então a ideia foi genial. Vamos lá, reuniu 2 discípulos e dizem, vai correndo lá e fala para Pedro o que aconteceu aqui. E diz o texto que eles foram falar com Pedro, mandaram 2 mensageiros falar com Pedro, e a mensagem era essa: não demores em vir até nós. Espera aí, gente, Dorcas estava morta. O que Pedro ia fazer? Pedro não era Jesus. Mas olha a fé dessa casa. Manda 2 discípulos irem até Pedro e diga para não demorar. Nós cremos ainda no milagre. Pegue e diga a Pedro para ele vir sem demora. Por quê? Porque Dorcas não podia ligar para o pastor, ela estava morta. Dorcas não podia mandar um e-mail para o pastor, Dorcas não podia mandar um WhatsApp, ela não podia mandar um inbox no Instagram. Morto não fala, morto não sente, morto não reage, morto não se comunica. Mas ela estava cercada de amizades que oravam por ela. E eu sinto a presença de Deus aqui. Ela não podia fazer, mas ela se cercou de pessoas que faziam por ela, mesmo que ela não pudesse fazer. Ela estava rodeada de pessoas que a amavam de verdade. E eu tenho uma palavra para alguém aqui: está na hora de você se cercar de amizades que oram por você. Quando você não tiver mais força, quando você estiver acamado, quando você estiver dentro de uma sepultura, você precisa aprender a andar com gente que vai te levantar quando você cair, que gente que vai te aproximar de Deus. Amigo bom não é aquele amigo que te chama para fumar maconha. Amigo bom não é aquele amigo que te chama para cheirar cocaína. Amigo bom não é aquele que te chama para ficar num bar, de um bar para o outro, madrugada a fio. Amigo bom é aquele que vai te trazer para o altar. Amigo bom é aquele que te liga e diz: vamos para a igreja hoje? Mas eu vou chegar tarde, não tenho carro. Não é por isso, eu passo aí e te pego, e depois eu ainda pago o lanche no final do culto. Amigo bom é aquele, irmão, que você liga para ele e diz assim: vamos para o culto hoje? Ele diz: cara, não tenho roupa. Não, irmão, não é por isso, eu levo um tênis, uma camisa, um boné, e você vai comigo hoje para o culto. Amigo bom é isso, é esse. Amigo de churrasco tem muito, amigo de balada tem muito. Agora amigo, irmão, que pega você falido dentro de uma sepultura e te traz para o altar, é só amigo que te ama. Dorcas estava morta, mas tinha amigos, amigas, que enquanto ela estava acamada, deitada em uma pedra gelada, fria, sem vida, vamos buscar por ela, vamos buscar por ela, vamos buscar por ela, vamos. Pedro está perto, e é tão bom ter perto da gente homem de Deus. Aleluia, é tão bom saber que Pedro está por perto. Pedro está por perto. Então foram chamar Pedro, e Pedro voltou. Pedro havia acabado de curar Enéas. Enéas estava acamado há 8 anos, paralítico. Pedro cura Enéas, então ele estava pela região. Foram chamar Pedro, Pedro volta. E eu acho o versículo 39 lindo, porque Pedro foi com eles e Pedro chegou. Quando Pedro entra na casa, não ofereceram um café para Pedro, nem um biscoito para Pedro. Olha esses amigos. Pegaram Pedro e já subiram com Pedro para o quarto superior. Já subiram com Pedro para o andar de cima. E diz a Bíblia que as viúvas estavam ali. Elas estavam rodeando Pedro. Vamos dizer que Pedro está aqui, Dorcas deitada. Elas rodeavam Pedro. E a Bíblia diz que elas choravam. E diz a Bíblia que nas mãos daquelas viúvas haviam túnicas. Nas mãos daquelas viúvas haviam vestidos. Então elas choravam e diziam: Dorcas confeccionou essa túnica para mim. Outra chorava e dizia: Dorcas fez esse vestido para mim. Dorcas foi a que costurou essa saia para mim. Elas estavam com túnicas nas mãos. Enquanto há irmãos que arrancam túnicas, há outros que levantam e dizem: ela fez para mim. Você é do tipo de irmão que arranca a túnica do outro, igual fizeram com José, arrancaram uma túnica? Ou você é do tipo da irmã que levanta a túnica e diz: essa túnica eu só tenho por causa dela, só sou o que sou por causa dela, só tenho o que tenho por causa dela? Gratidão.
Vou falar de novo, gratidão. A lealdade morreu no nosso meio, irmão. As amigas de Dorcas levantavam umas túnicas e diziam: foi ela que me deu, foi ela que me vestiu, foi ela que me presenteou. Ela estava morta. Mas o mais interessante é o que a gente vai deixar vivo após a morte. Ela costurava. O que você faz, irmão, vai falar por você depois que você morrer. É o seu legado. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa em pessoas. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa em pessoas. O legado de Dorcas estava falando por ela. Tudo que você faz para alguém bem agradecido vai ser lembrado de geração em geração. Não espera parabéns de gente ingrata. Você confeccionou túnica, você confeccionou saia, você confeccionou vestido, cobriu a vergonha, mas gente ingrata não dá, nem volta para agradecer. Mas essas amigas de Dorcas era diferente, porque elas fizeram túnicas, elas fizeram saias, elas fizeram roupas, mas elas estavam ali dizendo: só tenho por causa dela. Diz para as pessoas, diz para quem está ao seu lado: não se esqueça do que fizeram por você. Não rasgue a túnica de quem te abençoou um dia. Tem alguém que já te abençoou um dia? Alguém já te abençoou um dia? Alguém já confeccionou alguma coisa e te presenteou? Valoriza. Pedro chegou, elas estão chorando. Versículo 40, sabe o que Pedro diz? Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Por que Pedro fez isso? Porque um dia Jesus fez isso. Pedro estava na casa de Jairo e viu Jesus mandando todo mundo sair do quarto. Isso aqui é tremendo. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar onde os milagres acontecem. Quarto é o lugar da oração. Quarto é o lugar da intimidade. Olha o que a Bíblia diz. Pedro chamou as viúvas, disse: minhas irmãs, por favor, saiam todas. Eu fico imaginando elas pegando as roupas que eram feitas por Dorcas e uma saindo atrás da outra. Diz o texto que Pedro fecha a porta. Talvez ele olhe para Dorcas sem vida. Se fosse os pastores de hoje, ia colocar a mão na cabeça de Dorcas e dizer: em nome de Jesus de Nazaré. Mas o texto vai dizer que Pedro dobrou os seus joelhos. Se fosse Jesus, Jesus diria: Dorcas, levanta. Mas Pedro não era Jesus. Eu preciso saber o meu lugar. Você precisa saber o seu lugar. Se a gente quer ver ressurreições acontecer, a gente precisa ter humildade para dobrar os nossos joelhos e orar. Diz a Bíblia que ele orou, ele ajoelhou e começou a orar. Talvez ele disse assim: Jesus, o Senhor ressuscitou Jairo, a filha de Jairo ressuscitou Lázaro, dá essa graça de ver Dorcas ressuscitar também. Talvez ele fez uma oração simples, talvez ele orou um Pai Nosso, talvez ele fez uma prece, talvez leu um salmo. O texto não diz só que ele ajoelhou e orou. E é interessante que ele ajoelha e o texto diz: e voltando-se para a mulher morta, ela não estava viva ainda, ela estava morta, mas ele olha para o morto e diz: Tabita, levanta-te. Ele olha para ela e diz: Tabita, levante-se. Elas estão do lado de fora, as viúvas, ele está sozinho com ela, e ele diz: Tabita, levante-se. Diz o texto que ela abriu os olhos. Teus olhos estão sendo abertos nessa noite. Aquilo que você não conseguia enxergar, aquilo que você não conseguia ver, aquilo que estava embaraçado aos seus olhos, coisas ocultas e misteriosas, Deus está abrindo os seus olhos. Você vai passar a ver o que você ainda não enxergou. Diz o texto que ela abriu os olhos e vendo Pedro.
Diz o texto que ela sentou-se. Ou seja, ela estava deitada, Pedro ora por ela, ela abre os olhos, vê Pedro e senta. Percebe o processo? Oração, abertura de olhos, sentar-se. Oração, abertura de olhos, sentar-se. Existe um processo. Não é assim, ó. Agora olha que coisa linda. Ele mandou todo mundo sair, não mandou? Versículo de número 41. Tomando pela mão, ajudou a se pôr em pé. Então chamou os santos e as viúvas. E apresentou-a viva. Pode subir. E apresentou-a viva. Eu vou falar de novo. Chamou os santos e as viúvas e apresentou-as vivas. Eu vou falar mais uma vez para você gravar. Chamou os santos e as viúvas e apresentou-as vivas. Os santos só viram ela viva, mas não viu Pedro orando, porque tem gente que não entende. Tem gente que só vê o seu resultado, mas não vê o seu processo. Vê o seu hoje, não viu o seu antes. Está vendo o que você está vivendo agora, mas não viu o que você viveu lá atrás. Tem gente que só está vendo o seu sorriso, mas não viu quanto de lágrimas você derrubou. Está vendo o seu sucesso, mas não viu quantas vezes você fracassou. Ele entregou ela viva, mas a morte... Só quem bateu de frente com ela foi Pedro. Tem coisas que nós estamos lutando com as portas fechadas, para apresentar vivo as coisas para as pessoas. Quem olha o seu hoje, irmão, não sabe o seu processo de ontem. Ele apresentou viva. Pergunta por quê? Porque não vai haver funeral na sua vida. Não vai haver funeral na sua casa em 2022. 3 ou 4 pegou, vou dizer de novo. Não vai haver funeral na sua casa em 2022. Pode aposentar o coveiro, pode parar de pagar a previdência do cemitério, porque não vai haver cortejo fúnebre na sua casa. 2022, Deus disse que seria um ano de vida e abundância. Eu estou profetizando que Deus está ressuscitando teus projetos. Deus está ressuscitando os teus sonhos nessa noite. Deus está ressuscitando a tua vida nessa noite. Tabita, levanta! Funeral na sua vida esse ano. Tem gente dizendo, já era, morreu. A porta está fechada, não sabe o que está acontecendo dentro. Quem está de fora está dizendo, ó, morreu o casamento, morreu a empresa, morreu os filhos, morreu o ministério, já era. Está do lado de fora, mas não sabe que do lado de dentro tem um Pedro com os joelhos dobrados e intercedendo de dia e de noite, dizendo, não vai morrer, não vai morrer. Eu não sei se você tem entendido o que Deus tem falado nesses últimos cultos, mas Deus tem dito de sinais, milagres e maravilhas, e eu quero liberar essa palavra na sua vida. Deus vai fazer você viver o que você não viveu ainda. São milagres que vão começar a acontecer. Milagres. Hoje, eu tinha que estar pregando aqui hoje, porque o Espírito Santo de Deus quer realizar milagre a partir de você. Eu quero chamar aqui à frente, irmão, todo mundo que precisa colocar uma Tabita hoje no altar. O que morreu na sua vida e você precisa colocar no quarto, subir para o quarto para colocar no quarto. Se tem alguém aqui que viu algo morrer, ou que algo está morrendo e você não sabe o que fazer, eu quero te chamar aqui à frente.
Põe no altar. O quarto alto. Quarto alto, quarto alto, quarto alto. Talvez é o teu casamento, põe no quarto alto. Talvez é o seu relacionamento com Deus, põe no quarto alto. Talvez é a sua sexualidade, põe no quarto alto. Talvez são os seus negócios, põe no quarto alto. Talvez é o seu ministério, põe no quarto alto. Talvez são decisões que você vai precisar tomar, põe no quarto alto. Talvez é romper uma relação, é quebrar uma aliança, é se distanciar de pessoas tóxicas, põe no quarto